Paz do Senhor, irmãos, vamos dar continuidade na leitura bíblica. João capítulo 7. Depois disso, Jesus viajou pela Galiléia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser esse homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhe disse: estarei com você só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir?
Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos o que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então, Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. E todos foram para casa. João capítulo 8. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha. Ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E, mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa,
seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu pai, que me enviou, é a outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois não havia chegado a sua hora. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que eles se referem quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam o que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levarem, entenderão que eu sou filho do homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem, de fato, filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e que gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoninhado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória.
A quem a procure por mim, ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os seus profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os outros profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que eu não conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor seu Deus estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães de exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então, conduziu toda a comunidade ao lugar do culto culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Queriat-Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram neste local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: Tu mostraste grande amor leal a meu pai, Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai, Davi, pois me fizestes rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem. Pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: uma vez que esse é o seu desejo, não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo sobre o qual o fiz rei. Certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve nem jamais terá. Então Salomão voltou à tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha algum deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria.
Segunda Crônicas, capítulo 2. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai, Davi, quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre, artífice competente, que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com artífices de Judá e Jerusalém que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois eu sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos de grande trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Hirão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão: O Senhor ama seu povo, por isso fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Envio-lhe Hurão-Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme o meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano. Colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali você as transportará para Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros na cidade de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Segunda Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na ilha de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus construído por Salomão tinha 26 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala da entrada na frente do templo media 9 metros de largura,
a mesma largura do templo e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro, cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste revestida com ouro puro e enfeitada com detalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins, as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas à frente do templo, uma ao sul de entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. 2 Crônicas, capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touro. Havia cerca de 20 figuras por metro, em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora. 3 voltados para o norte, 3 voltados para o oeste, 3 voltados para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, e sua borda se projetava para fora como uma taça semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60 mil litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para a entrada dos pátios e as revestiu com bronze.
O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Urão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Urão-Abi terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romã para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas. As bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Urão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pode ser medido. Salomão fez também toda a mobília para o templo de Deus. O altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro. Os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. 2 Crônicas, capítulo 5. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai, Davi, havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, da cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor junto com a tenda do encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupa de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas.
120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. 2 Crônicas, capítulo 6. Então Salomão orou: Ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora, construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a meu pai, Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Também não escolhi um líder para meu povo, Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado, e escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Salomão disse: Meu pai, Davi, queria construir esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao meu nome, ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e coloquei nele a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia feito uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento, 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. E havia colocado no centro do pátio externo do templo. Ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: se seus descendentes viverem como devem e seguirem fielmente minha lei, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a promessa que fizestes a teu servo Davi. Contudo, será possível que Deus habite na terra com os seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar no qual dissestes que colocaria teu nome. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus, onde habitas, e, quando ouvires, perdoa-nos.
Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel e traze-o de volta a esta terra que deste a ele e a seus antepassados. Se o céu fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu os castigastes, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança ao teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem as suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas dificuldades e aflições, com mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim, eles te temerão e andarão em teus caminhos enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo, Israel, ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes quando ouvirem falar do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem a ti voltados para essa cidade que escolhestes e para este templo, que construí em honra ao teu nome, ouve do céu suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para terras estrangeiras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem contra ti de todo o coração e de toda a alma na terra, seu cativeiro, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para esta cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas, suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Ó meu Deus, olha e ouve atentamente todas as orações feitas a ti neste lugar. E agora levanta-te, ó Senhor Deus, e entra neste teu lugar de descanso, junto à arca, o símbolo do teu poder. Estejam teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação. Alegrem-se teus servos leais em tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeitas o rei que ungiste. Lembra do teu amor leal por teu servo Davi. 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre.
Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas, que cantavam: Seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Os sacerdotes de frente para os levitas tocavam as trombetas, e todo Israel estava em pé. Em seguida, Salomão consagrou a parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, ofertas de cereal e gordura das ofertas de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido de lugares distantes, como Lebo Amate, ao norte, e o ribeiro do Egito, ao sul. No 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e a festa das cabanas por mais 7 dias. Terminando a festa, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado para fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele, com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente como fez seu pai, Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia, pois fiz esta aliança com seu pai, Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Mas, se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem a meus decretos e mandamentos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei o povo dessa terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei dele objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com a terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso ele trouxe sobre eles todas essas calamidades. 2 Crônicas, capítulo 8. Salomão levantou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que o rei Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Amat-Zobá e a conquistou. Reconstruiu Tadmor no deserto e construiu a região de Amate, cidades para servirem como centros de armazenamento. Fortificou as cidades de Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, reconstruindo seus muros e colocando portões com trancas. Também reconstruiu Baalate,
e outros centros de armazenamento e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalo. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalho forçados, e é nessa condição que trabalham até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelita para trabalhos forçados. Eles o serviram como soldados, oficiais de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros. Nomeou 250 oficiais para supervisionarem os trabalhadores. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha de Faraó, da cidade de Davi, para o novo palácio que ele tinha construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali e é lugar sagrado. Depois, Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele diante da sala da entrada do templo, conforme Moisés havia ordenado. Oferecia sacrifícios aos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais, a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas. Segundo as instruções de seu pai, Davi, designou os turnos dos sacerdotes. Também encarregou os levitas de dirigirem o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Designou por divisões os guardas das portas, de acordo com a ordem de Davi, homem de Deus. Todas as ordens de Davi, com respeito aos sacerdotes, aos levitas e aos tesouros, foram cumpridas à risca. Salomão certificou-se de que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, portos às margens do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão lhe enviou embarcações comandadas por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Essas embarcações navegaram com os marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta para o rei Salomão 15.750 quilos de ouro. Malaquias capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira, eu amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrastados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade, e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês,
Mas por que ele atenderia uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Malaquias capítulo 2. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois, do contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério minha advertência. Castigarei seus descendentes, esfregarei em seu rosto o esterco dos sacrifícios que vocês ofereceram em suas festas sagradas e os lançarei no monte de esterco. Assim vocês saberão que enviei este mandamento para que minha aliança com os levitas continue, diz o Senhor dos Exércitos. O propósito de minha aliança com os levitas era dar vida e paz, e foi o que lhes dei. Para isso, era necessário que me temessem, e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim. Não mentiram nem enganaram, andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo, e desviaram muitos do pecado. As palavras do sacerdote devem guardar o conhecimento de Deus, e o povo deve buscar o sacerdote para receber instrução, pois ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus. Suas instruções fizeram muitos cair em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação de minha lei. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que, ainda assim, apresente uma oferta ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardam seu coração. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras.
De que maneira o cansamos, vocês perguntam? Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? Malaquias capítulo 3. Vejam, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do seu povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos. Pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde o dia de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntaram, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa, se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos. Abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Sua colheita serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens? Ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira do Senhor nenhum mal sofrem. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se ele fosse pó sob seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, e todos os decretos e estatutos que dei
a todo o Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Salmos 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de má intenções. Volta pro 7. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Amém. Que Deus abençoe.